Prontinho, pode começar. Já está gravando. Trabalho de recuperação estratégica. Elisângela Almeida, eu fiz um manuscrito para recuperação de nota de estratégia. Apontei os principais elementos abordados na disciplina sobre a estratégia, onde ela se apresenta, contextualizando a relação entre os conteúdos e a prática organizacional. Descrevi esta apresentação em capítulos. Capítulo 1. Os principais elementos que foram abordados na disciplina estratégica, conforme citado, contextualizando as relações entre os conteúdos e a prática organizacional entre eles. O conceito de estratégia é o conjunto de ações que a empresa escolhe para atingir seus objetivos em um ambiente competitivo. Henry Mertzling apresenta os 5 P's da estratégia, que é o plano, o padrão, a posição, a perspectiva e o ploy. Ajuda a interpretar as distintas formas da estratégia, como, por exemplo, uma empresa ela pode ver a estratégia como elaborar um cronograma de expansão das suas lojas físicas em diferentes regiões, como o padrão pode observar se uma empresa que tradicionalmente se posiciona como inovadora. Olhar o ambiente social também faz parte na execução de um planejamento estratégico de uma empresa. Entretanto, eu percebi também que deve-se ter um olhar no ambiente social, porque faz parte da execução de um planejamento estratégico da empresa. Então, alguns exemplos de estratégia, que é o plano, cronograma de expansão de lojas físicas, padrão empresa que sempre se posiciona como inovadora, ter a perspectiva, visão do ambiente social e influência no planejamento. No capítulo 2, é citada as etapas do processo de administração. E verificado que a administração e a estratégia, desculpe-me, que a administração estratégica versus o planejamento estratégico atribui-se no processo contínuo da análise e adaptação. O planejamento estratégico é um momento específico com análise de viabilidade da produção e expansão, e envolve análises dos ambientes externos e internos, decorrentes para formulação, implementação e avaliação das estratégicas. Existem vários tipos de estratégias. Vou falar um pouquinho da estratégia deliberada e emergente. Deliberadas são planejadas, baseadas em dados, pesquisas, com planos estruturados. E as emergentes, adotadas conforme o ambiente muda. Elas não são planejadas, mas se consolidam com a prática. E é importante lembrar que a importância da combinação entre ambas é comum entre as empresas de sucesso. No capítulo 3, as estratégias de negócio e as estratégias corporativas são citadas. E o conceito é um processo consciente, um contínuo com adaptação ao ambiente. Etapas do processo estratégico: análise do ambiente interno e externo, formulação, interpretação, avaliação. No capítulo 3, o contexto do nível do negócio para as organizações, os modelos, as forças competitivas de Potter, as ameaças de novos entrantes, o poder de barganha de fornecedores e clientes, os produtos substitutos e a rivalidade entre os concorrentes são essenciais para entender o microambiente. Por exemplo, se a indústria de bebidas enfrenta grande rivalidade, exige estratégias focadas em diferenciação.
citando também uma microanálise do ambiente. O ambiente macro, que é o macroambiente, que tem as PEST, que é os aspectos político, econômico, social, tecnológico e ambiental. E microambiente, onde cita-se as 5 forças de Potter, conforme citado, concorrentes, novos entrantes, produtos substitutos, clientes e fornecedores. A indústria de bebida, como eu citei, ao nível corporativo das organizações, ela se traduz pelo modelo RBV, como sustentáveis, baseados em recursos e valorizando os ambientes interno e externo. O modelo RBB, ele foca nessa capacidade de recursos e capacidades internas e traz um valor sustentável. Como, por exemplo, também empresa de tecnologia com equipe especializada. No capítulo 4, cita-se as estratégias de reestruturação. Na reestruturação organizacional, as empresas têm dificuldades ou em se adaptar também aos processos de mercado e adotam algumas estratégias de reestruturação, tais como o 12 é a redução da estrutura e custos, é conhecido como achatamento da estrutura. E o DUSCP, que é a eliminação, elimina as áreas nas lucrativas. Desculpe-me. É a eliminação das áreas não lucrativas. Vou explicar melhor. Esse processo, por sua vez, as empresas têm que praticar, porque ela tem que ter foco, saber o ponto mais forte da empresa, para que abrangerá, no mínimo, a média de 70% do seu faturamento. E, por sua vez, envolve a eliminação nas áreas centrais do negócio, como, por exemplo, quando a empresa desinveste um segmento pouco lucrativo para focar em um segmento próprio, o core business, por exemplo. No capítulo 5, fala-se das estratégias de crescimento. E o crescimento ele pode ocorrer através das estratégias corporativas, seja elas relacionadas ou diversificadas. Ou seja, a diversificação relacionada é aquela dentro da cadeia e não relacionada os novos mercados. Exemplo, a Apple com a TV+, né? E a Apple, ela praticou a internalização, com objetivo na venda de produtos ou serviços fora da esfera do seu mercado local. Também com estratégias de padronização utilizadas, vantagens em eficiência, qualidade e ganho de escala. Citado também que a Apple, em 2022, foi o serviço que recebeu 52 indicações ao Emmy Awards, principal prêmio da indústria de televisão norte-americana. Ainda assim, o serviço se manteve atrás dos concorrentes como Netflix, Disney+, e Prime Video, da Amazon Prime, em número de assinantes. Mas essa internalização garantiu sua presença global e um aumento de receita. Me desculpe, gente. No capítulo 6, fala-se de estratégias de cooperação, alianças estratégicas, organizações, cooperação como vantagem competitiva. A estratégia de cooperação entre as organizações empresariais se dá por meio dessas alianças estratégicas.
parceiras por compartilhar recursos, como a Renault e a Nissan. Então, redes de cooperação estruturadas e mais amplas, sendo internalização conjunta. Ou seja, eles trabalham junto para atingir o objetivo, para combinar recursos e captações para o alcance de uma vantagem competitiva no mercado. No capítulo 7, abrange a reputação organizacional e estratégia, onde os conceitos e perspectivas da reputação organizacional está diretamente relacionada à estratégia. Ou seja, a reputação ligada à imagem e à percepção pública. Conceituando a reputação organizacional, depende do trabalho, da organização do trabalho, do impacto no cliente e nos dados, alinhamento com estratégia, ferramentas estratégicas, como análise SWOT, definição de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E o entendimento, ao chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Os stakeholders e governança têm uma grande importância em identificar partes interessadas, atender às expectativas de diferentes públicos, gerenciamento de impressões, essencial para a governança e essencial para a imagem. A governança garante decisões éticas e responsáveis. O gerenciamento de impressões torna-se essencial para a construção de imagem positiva no mercado. No entanto, a governança ela garante também que as decisões estratégicas respeitem os princípios éticos e de responsabilidade corporativa. Diante do contexto, a conclusão é que a estratégia ela deve ser clara, coerente com os objetivos, baseada em princípios éticos e visão sistêmica. Resumo crítico, entendimento sólido das abordagens estratégicas e modernas. É fato que, no resumo crítico, é claro, evidente que precisamos entender também que para se alcançar os resultados nas organizações, mesmo que seja, por exemplo, maximizar o lucro, uma pessoa que, ao montar uma empresa, ela tem que entender que uma empresa tem que ser uma entidade maior que ele, ou seja, a empresa é maior que o dono. Até porque, se poderá haver a chamada confusão no bolso, que é onde o dono não deve, usar o dinheiro da empresa como se fosse o seu. Conclui-se, então, que a estratégia organizacional ela pode ser compreendida como um processo complexo e contínuo, que entrega a análise, como citado, entrega a formação, entrega aquisições, implementação e controle, enfatizando assim que cada escolha estratégica tem implicações práticas que afetam diretamente o desempenho e o desenvolvimento da organização. Eu aqui finalizo o meu manuscrito e agradeço ao professor Carlos, a Luma, por ter me ajudado nesse decorrer do semestre. E muito obrigada.